André, hoje o nosso bate-papo começa com uma polêmica, porque o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, é protagonista de uma crise com os poderes, né? E parece que há reações de todos os lados dessa vez. É isso mesmo, Adriane. Só para a gente relembrar, o presidente Jair Bolsonaro reuniu na última segunda-feira embaixadores no Palácio do Alvorada. E aí ele fez uma apresentação e voltou a fazer críticas contra o sistema eleitoral, contra a confiabilidade das urnas eletrônicas e contra ministros do Supremo. E aí houve realmente uma reação em cadeia de senadores, do presidente do Senado, de deputados federais, de associações ligadas à Polícia Federal, que afirmam que o sistema eleitoral é confiável, e aí de procuradores do Ministério Público Federal, né, que assinaram um documento pedindo a investigação do presidente. E aí qual é o próximo passo disso? Está nas mãos de Augusto Aras decidir se denuncia ou não o presidente da República ao STF por crimes que a oposição diz que ele cometeu. Entre eles, improbidade administrativa, abuso de poder político e econômico e crime em tese contra o Estado democrático. E aí também caberá ao Ministério Público Eleitoral avaliar se o presidente cometeu crime eleitoral. A questão é, Adriane, a gente precisa colocar alguns assuntos aqui na nossa mesa de discussão para a gente conseguir fazer uma análise um pouco mais sóbria a respeito dessa manifestação do presidente da República. Ele afirma, volta a dizer, que houve um ataque hacker ao sistema eleitoral do TSE em 2018. Houve esse ataque hacker? Sim. A Polícia Federal investiga esse ataque hacker? Sim. Até aqui, a Polícia Federal diz que não houve, embora tenha ocorrido, haja existência, elementos para dizer que houve um ataque hacker ao sistema do TSE, a Polícia Federal diz que não houve ali nenhuma alteração nos dados que possam ali mudar votos, ou melhor, transferir votos de um candidato A para um candidato B, que é isso que o presidente afirma. Essa não é a primeira vez que um político critica o sistema eleitoral brasileiro. A gente pode lembrar que em 2002, Lula criticou a confiabilidade das urnas eletrônicas na época em que esses dados eram armazenados em disquete. Você é da época do disquete, Adriano? Ah, vivi essa parte Viveu, também, né? vivi. Salvou a monografia em um disquete? Não a monografia, ainda estava no ensino médio, já eu salvou acho. no Não. pendrive, né? A monografia já foi no pendrive. A minha monografia foi salva num disquete, eu perdi algumas vezes. E ali, naquela época, em 2002, Lula criticou a confiabilidade do sistema eleitoral. Ponto. E ali uma das críticas dele era que a ABIN estava envolvida e aí ele achava que o envolvimento da ABIN, por ter essa questão de apuração, investigação e tal, poderia comprometer o resultado da eleição. Depois que o PT passou a ganhar todas as outras eleições, o PT, obviamente, parou de criticar o sistema eleitoral. E em 2014, um outro político, Aécio Neves, volta a criticar o sistema. E aí o PSDB de Aécio Neves chegou a contratar uma auditoria, gastou R$1 milhão para isso, para apurar ali, investigar se o sistema, se as urnas eletrônicas eram confiáveis. E o resultado dessa auditoria é que o PSDB afirmou em discurso que o sistema eleitoral ele é confiável, mas não é auditável. Eu acho que o X da questão aqui, Adriane, colocar sobre o presidente da República a pecha de que ele está atacando o Estado democrático pelas críticas que ele faz. E segundo, é que a Polícia Federal tem esse inquérito aberto desde 2018, faz 4 anos. Então, é questionável o fato da Polícia Federal até aqui não ter dado uma resposta a respeito disso. Esse inquérito segue sendo investigado. E o outro problema é o presidente da República divulgar trechos de um inquérito que não está concluído. E aí, quando você vai divulgando trecho por trecho, há margem para várias interpretações. Um vazamento seletivo, né? Seleciona a parte que quer que seja divulgada. E aí, assim, tem informações importantes nesse inquérito. Não é só o presidente da República que teve acesso a ele, deputados da Câmara Federal. Isso foi discutido ali por deputados da Câmara Federal. Enfim, e trechos deles dão a entender ali até onde esse hacker pôde ir. E esses questionamentos são postos, não é a primeira vez, pelo presidente da República. E eu acho, Adriane, que
a implicação aí dessa questão, além da polêmica com os poderes, com ministros do Supremo, com o próprio TSE, com o Congresso, enfim, a questão é que isso prejudica a campanha do próprio presidente. Por quê? Porque ele acaba gastando força e energia com um tema que parece, nesse momento, extemporâneo, né? E o presidente poderia, isso pelo que dá para acompanhar pela imprensa nacional, a equipe que trabalha na pré-campanha de Jair Bolsonaro foi a loucura com essa manifestação do presidente. Por quê? Porque ele perdeu a oportunidade de empreender a agenda positiva do governo, né? Seja na redução do preço da gasolina, que é um ponto positivo para o governo, é uma vitória do governo, seja na redução, por exemplo, dos crimes de homicídio, seja na redução dos índices de desemprego. Então, o presidente acabou perdendo a oportunidade, no início dessa semana, de empreender uma agenda positiva para a sua própria pré-campanha. E trouxe uma série de problemas, que agora a possibilidade de uma denúncia ser oficializada contra ele e de se complicar diante disso. Vale lembrar que o Brasil é o único país que utiliza esse sistema de urnas eletrônicas. Antes dela, eram aquelas de votos que duravam dias, né? E que existia, sim, uma grande suspeita de troca de urnas nesse caminho, né? Aqui tinha até a lenda do Boto, por exemplo, né? Do transporte via fluvial dessas urnas serem emprenhadas, é como se dizia na época, né? Que elas foram emprenhadas, trocavam votos ou acrescentavam votos dentro dessas urnas. Quando entrou esse sistema, é claro que ele gerou uma série de preocupações, mas depois, durante um bom tempo, não houve grandes repercussões relacionadas à eficácia dela. A alteração de dados, né? E o TRE, aliás, o TSE, diz que não há contato com a internet, então não há como fazer alguma mudança nos dados que são gerados. A gente mostrou essa semana uma auditoria do TRE local, fazendo uma amostragem das urnas que vão ser utilizadas aqui, para fazer uma auditoria interna, para avaliar a eficácia, o funcionamento. Também, no dia da eleição, ele seleciona algumas urnas para fazer esse trabalho. Minha mãe foi presidente de sessão a minha vida inteira, né? Então, ela que fazia a zerésima das urnas lá na minha cidade. Famosa zerésima, né? A zerésima, que é aquela impressão de que não tem nenhum voto computado na urna, e depois, no fim do dia, a comparação da quantidade de pessoas que estavam previstas e que votaram naquela sessão com a quantidade de votos que foram inseridas, e aquilo vai automaticamente para o sistema da Justiça Eleitoral e é o que valida os votos, né? Todas essas pessoas que questionam, inclusive o presidente, foram eleitos por esse regime, né? Por esse sistema, inclusive a família dele também, os filhos. Mas é algo que ele vem sustentando há 4 anos, né? Há 4 anos. Como parlamentar, o então deputado federal Jair Bolsonaro ficou ali 27 anos na Câmara Federal. Sem questionar. Aí, 2018 que começaram os questionamentos, né? Essa polêmica ela existe realmente há algum tempo e independe de partidos. O grande problema agora, Adriane, é que o presidente, ao fazer esse discurso, ele acaba dando a sensação para parte do eleitorado de que ele já está antecipando um discurso de derrotado. Então, de que, em tese, iria perder as eleições. Esse é o principal problema, é o presidente sinalizar isso para alguns eleitores indecisos. E, como eu disse, talvez fosse melhor para a campanha do presidente focar energia, tempo e esforço nos dados positivos que o governo tem para mostrar. E, além disso, André, eu acredito que ele coloca em risco uma possibilidade de reação tumultuada em caso de derrota, porque os eleitores mais assíduos e que são as pessoas que vão para as ruas, que se manifestam na internet, diante de uma declaração desde já de que o sistema está corrompido, alguma coisa do tipo, em caso de derrota, vão sustentar também esse discurso que é alimentado pelo presidente, e isso a gente pode ter um resultado de pleito bem difícil. E imagino que vai ser mesmo, independentemente de quem ganhe, vão haver conflitos. Tumultuado será. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.